Vamos desvendar uma divisão que moldou o mundo por mais de 500 anos. Para isso, a gente vai mergulhar nos argumentos de um e-book que conta a história da Reforma Protestante, sabe? Desde suas raízes até o legado que ela deixou pra gente hoje. Olha, o e-book que a gente está usando como base já começa com uma pergunta que, vamos combinar, é bem provocadora. Por que debates teológicos que aconteceram 500 anos atrás ainda importam tanto hoje em dia? Então, para a gente entender essa perspectiva, o nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa com a fundação da primeira igreja, depois vê a ascensão da autoridade de Roma, o desafio a esse poder, os famosos 5 pilares da reforma e, para fechar, o legado pentecostal. Ok, então vamos para o primeiro ponto. Segundo a fonte que a gente está analisando, tudo começa lá atrás com o nascimento da igreja cristã, especificamente no dia de Pentecostes. O e-book coloca o dia de Pentecostes como o ponto de partida oficial, o marco zero mesmo. E não é só por causa do evento milagroso, não. É porque foi ali, com a conversão de umas 3.000 pessoas de uma vez, que a comunidade cristã realmente nasceu, que ela começou a tomar corpo. E segundo o texto, essa comunidade inicial não era nada passiva. Pelo contrário, era um grupo que vivia muito unido, em comunhão, pregavam com muita ousadia e crescia rápido, mesmo com toda a perseguição. E essa convicção forte, de acordo com a análise, foi o que garantiu que eles sobrevivessem e se expandissem. Pois é, mas essa unidade toda do começo, com o tempo, acabou dando espaço para um dos maiores pontos de discórdia da história do cristianismo, a questão da autoridade da Igreja de Roma. E bem no centro dessa divisão, segundo a análise, está a interpretação de uma conversa específica entre Jesus e Pedro. Basicamente, são duas visões que batem de frente. De um lado, a ideia de que o próprio Pedro é a fundação da igreja. E do outro, a visão de que a fundação não é o homem Pedro, mas sim a confissão de fé que ele fez. E para defender esse ponto, o autor vai fundo lá no grego original. A argumentação é que existe uma diferença fundamental entre Petros, que é o nome dado a Pedro e significa um pedaço de pedra, uma pedra pequena, e Petra, a palavra usada para rocha, onde a igreja seria construída, que significaria uma rocha enorme, um alicerce mesmo. E não para por aí. Para reforçar esse argumento, o e-book levanta vários outros trechos bíblicos. Por exemplo, momentos em que outros apóstolos é que parecem estar na liderança, e tem até uma passagem bem conhecida em que o apóstolo Paulo repreende Pedro na frente de todo mundo. E a discussão não fica só na teologia, não. A análise também entra na história secular e destaca um ponto bem polêmico. Um documento que foi super importante para consolidar o poder papal, a chamada Doação de Constantino, que séculos depois foi comprovado que era, na verdade, uma falsificação. Bom, com o passar do tempo, essa mistura de tensões, tanto teológicas quanto políticas, chegou num ponto que não dava mais para segurar. O palco estava prontinho para um desafio direto ao poder que estava estabelecido. E um ponto bem importante que o e-book ressalta é que a reforma de Lutero não apareceu do nada, de uma hora para outra. Ela foi, na verdade, o ponto máximo, o clímax de séculos de insatisfação, de outras divisões e de várias tentativas de mudança que vieram antes, como a gente pode ver aqui nessa linha do tempo. E todo esse processo culmina nesta declaração, que se tornou um marco, de Martinho Lutero. Quando ele coloca a interpretação das Escrituras e a própria consciência acima da autoridade da instituição da Igreja, ele basicamente dá voz a um movimento que ia mudar o curso da história para sempre. E todo esse movimento acabou se organizando, se cristalizando em torno de 5 princípios fundamentais. Eles ficaram conhecidos como os 5 solas e, de fato, formaram o coração teológico da Reforma. Exatamente. São 5 frases em latim, os tais 5 solas, e o importante aqui é entender que cada um deles, à sua maneira, representou uma quebra, uma ruptura direta com a teologia que era ensinada na época sobre temas centrais como autoridade, salvação e o modo de adorar a Deus. E olha só, aqui a gente consegue ver o impacto prático disso na doutrina. De acordo com a fonte, cada sola não era só uma ideia abstrata, era um confronto direto com dogmas muito específicos. Coisas como a infalibilidade do Papa, a venda de indulgências, até a veneração de santos. Tudo isso foi questionado. Mas a análise não para lá no século XVI, não. Ela continua e traça uma linha reta desse movimento histórico até um dos fenômenos religiosos que mais crescem no mundo hoje em dia, o pentecostalismo. Então,
A grande tese que o e-book defende é que o movimento pentecostal pode ser visto como uma continuação direta do legado da Reforma. Aquela busca por um retorno à fé e ao poder da Igreja lá do comecinho dos apóstolos seria, na verdade, a expressão moderna daqueles mesmos ideais de 500 anos atrás. E o e-book termina de um jeito interessante. Não é com mais uma análise histórica, mas sim com uma espécie de chamado, uma convocação para que esse fogo do Pentecostes continue queimando, inspirando os fiéis a seguirem em frente com coragem e convicção. E no fim das contas, toda essa jornada pela história nos deixa com uma reflexão, né? De que maneira os ecos de uma divisão que aconteceu há 500 anos ainda estão definindo a forma como a gente enxerga a fé e a autoridade no mundo de hoje.